Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Se é de vosso gozo e de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este povo seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e nos acolhe como propriedade tua. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos celebrado as grandes festas pascais, concluindo no último domingo, com o domingo de Pentecostes, a Igreja ainda prevê 3 solenidades que são momentos muito fortes para ajudar-nos na compreensão de alguns dos mistérios divinos que se explicitam a partir da autorrevelação de Deus. Nesses primeiros dias de junho, vamos viver estas 3 solenidades. A primeira, estamos hoje vivendo a solenidade da Santíssima Trindade. Na próxima quinta-feira, celebraremos Corpus Christi e, em seguida, na sexta-feira seguinte, ao segundo domingo, ao 9º domingo do tempo comum, nós celebramos o coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Estas solenidades evidenciam aspectos da autorrevelação de Deus. Israel teve uma aproximação de Deus na sua autorrevelação, bem diferente dos povos que o circundavam. Os homens, desde o início, procuram a Deus e dentro de si existe um impulso para o conhecimento deste ser superior, deste ser que ilumina, que sustenta e que realiza a vida de todo homem. E os muitos povos em torno de Israel tinham experiências com Deus das mais variadas formas. Na verdade, o povo que circundava Israel tinha um Deus para cada coisa. Tinha um Deus para cada circunstância da vida. Mas Israel fez um caminho diferente. Num caminho de aproximação, Israel, já em Abraão, faz a experiência de um Deus único. Um Deus que se revela um só, de uma aliança, um Deus que convive com o seu povo e que, se auto-revelando, identifica-se também com nossa história. Nosso pai na fé faz essa experiência. Abraão. Depois, Jacó, Israel, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas completam esta experiência e o povo de Israel passa a viver a experiência de um Deus único, consolador e vivo ali no seu meio. Mesmo em volta, tendo povos bastante numerosos que cultuavam os diversos deuses, era para Israel algo fundante. Nosso Deus é um único Senhor. No fim, na plenitude dos tempos, com o mistério da encarnação, nós vemos uma autorrevelação de Deus em uma natureza humana, Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, mas também é Deus verdadeiro. E nesta plenitude cristã, a experiência com Cristo vai mostrando que este Deus único assume 2 naturezas, uma divina e eterna e uma
humana que vem ao encontro da humanidade neste projeto salvador e redentor, um enviado. Com Pentecostes, a igreja cristã experimenta a autorrevelação de Deus na forma do Espírito Santo. E este mesmo Deus, uno, se revela de uma forma admiravelmente diferente na ação que impulsiona tudo e revela a verdade. E os cristãos do primeiro século tiveram que buscar, não só na limitação das palavras, mas na compreensão aproximada daquilo que de fato a autorrevelação divina na história da salvação ia realizando, que a filosofia e a teologia nos deu este conceito. Deus é uma santíssima trindade, um só Deus, duas naturezas e três pessoas. Vamos repetir? Um só Deus, duas naturezas e três pessoas. E nestas três pessoas distintas e divinas, sem confusão, sem embaraço, elas vivem uma comunidade perfeita que eleva a nossa vida a compreender um Deus que não é isolado, um Deus que não é sozinho, mas é um Deus comunhão, e que se torna para nós uma inspiração de vida, quando vemos uma comunidade trinitária abundante, eficiente, capaz de gerar a vida e entrar em comunhão com os homens em naturezas distintas, sem perder a única glória do Deus único e verdadeiro, que é a experiência fundante do povo de Israel. Isso levou tempo para que a igreja pudesse compreender de que esta trindade, este Deus que é Pai na sua missão de criar, este Deus Filho que na missão de salvar e remir o gênero humano, e este Deus Espírito Santo que santifica e nutre a igreja, não são distintos, mas não se dividem, e experimentam na nossa vida de comunhão a mesma adoração, a mesma veneração e a mesma fé. Por isso que eu lhes digo que este domingo é uma solenidade catequética, onde nós só queremos, de fato, evidenciar numa única celebração aquilo que explicitamente ao longo da história Deus foi se revelando. E permite com que a comunidade de fé experimente esta ação do próprio Deus, que não realiza nenhuma ação que não seja em conjunto com as três pessoas divinas. É de fato em nome de Deus Trindade que nós nos reunimos. É de fato em nome da Trindade que somos batizados. É de fato em nome da Trindade que a igreja caminha sobre o sinal deste mundo e a proteção clemente deste Deus que caminha ao nosso lado e não se distancia do Senhor, do seu povo. É este Deus que nos ama e nos chama ao aperfeiçoamento de vida, a viver o espírito de concórdia e de paz. É bonito ver como Paulo, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai concluindo a carta e vai justamente indicando este caminho trinitário da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e esta comunhão do Espírito Santo que nos une. Na verdade, todo início de celebração, a saudação do presidente da celebração aos fiéis é uma saudação trinitária. Muitas vezes tirada das cartas de Paulo, que já sintetizava isso muito bem. E em outras tantas vezes,
retirada da própria experiência da missão de Deus, que vai assumindo no tempo e na história, cada um ao seu modo, a sua ação eficaz de salvação. Nas missões da criação, nas missões da salvação, na missão da santificação e do sustento da igreja. Sem confusão, sem nenhum desordenamento, Deus se revela uma comunidade perfeita, que é a inspiração da comunidade cristã. Como desejaria, meus irmãos e irmãs, que a nossa pequena comunidade cristã, a nossa paróquia, se refletisse plenamente os raios de unidade, de comunhão, de uma Trindade santa, que sem divisão, sem competição, sem nenhum tipo de vantagem um sobre o outro, exercem a mesma forma a natureza de suas coisas, mesmo sendo tão diferentes. E nós caminhamos também para viver plenamente a nossa entrada definitiva neste mistério trinitário, porque nós não podemos esquecer que nós somos o corpo de Cristo. E assim como Cristo, em uma natureza humana, participa da divina Trindade, nós, como natureza do corpo de Cristo, também assim o vamos. Este é o horizonte e fim último de nossa existência. Mergulhar neste mistério, deixar que a nossa vida seja um reflexo desse mistério, não mais neste mundo, mas a nossa vida seja a plenitude deste mistério santificador. No entardecer da nossa vida, no concluir de nossa caminhada no mundo, um mergulho neste mistério será a vida eterna que nos é reservada. O Evangelho de São João, capítulo 3, fala justamente desta salvação e desta vitória que todos nós que acreditamos no nome do Filho unigênito vamos viver. Nós vamos ao coração de Deus. Nós seremos com Deus um só. Nós viveremos a promessa eterna da criação, de vivermos a nossa vida plena na comunhão deste mistério. Esta será a última autorrevelação de Deus, quando Ele permitirá que nossa humanidade redimida, de fato, entre em comunhão eterna com aquele que é e sempre será louvado eternamente. Que a Santíssima Trindade seja para nós fonte de inspiração de vida nova e renove em nós o mistério desta salvação. Amém.